deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero começar este momento com um agradecimento. Agradecendo ao nosso Ministério de Louvor, que tem se dedicado tanto para não deixar-nos de lado nesses momentos tão críticos que estamos enfrentando. E assim, nos conduzindo sempre no louvor ao nosso Deus. E Deus tem se manifestado em meio aos louvores, tem acalmado o nosso coração. Por isso eu quero louvar a Deus por essas vidas tão preciosas. Hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com vocês. Uma palavra que eu tenho certeza, assim como mexeu com a minha vida, irá mexer também com a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir àqueles que têm as suas Bíblias que abram lá no livro do profeta Amós, os que estão com seus tablets, com seus celulares também, abram lá no livro de Amós, no capítulo 7. Amós 7. Eu quero ler do verso 1 ao verso 9, onde nós vamos encontrar neste pequeno texto da palavra de Deus orientações, advertências e chamado também para nós que estamos enfrentando esta crise terrível no nosso país. Não só a crise da saúde, mas também a crise na área da política, a crise na área da educação, a crise moral, enfim, Deus está nos chamando a um compromisso. Nós que o conhecemos, nós que o adoramos, nós que o servimos. Portanto, leiamos este texto, Amós 7, verso 1 a 9. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isto não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isto também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Amós era um pastor
pastor de rebanho, de gados, ali em Judá, quando ele foi chamado por Deus para denunciar os pecados sociais e econômicos do reino do norte, Israel. E Amós era um homem pobre. Amós era um homem que cuidava de rebanhos. Amós era um catador de sicômoros, um fruto que alimentava pobres e também os animais. Mas Amós agora sai do seu habitat, lá da sua roça, por assim dizer, e vai ao centro de adoração de Israel, onde estavam os ricos, despreocupados, e agora chega ali Amós para relatar os valores distorcidos e proclamar a condenação divina. E com uma série de sermões mordazes, Amós agora confronta a classe rica, a classe dominante, com os pecados que praticavam, e Amós proclama agora a ira destemida e o castigo de Deus que está prestes a trazer sobre eles. A ira de Amós era somente um tímido reflexo da ira de Deus. Mas os habitantes prósperos de Israel não se abalaram com a mensagem. Por quê? Porque para estes homens orgulhosos, para estes homens egoístas, para estes homens despreocupados com a miséria dos que o oprimem ou dos que o oprimiam, Amós, ele não passava de um doido. Amós não passava de um fanático. Estava totalmente fora de sintonia com o mundo moderno. Provavelmente estava indignado por ser pobre e agora com inveja de não pertencer à elite. Interessante que mais tarde, lá em Lucas 18, 24, o Senhor Jesus ele comentou com os seus discípulos a respeito da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Não porque são ricos, mas porque colocam as suas riquezas no lugar de Deus. A prosperidade ela promove valores que se opõem ao que Deus diz ser importante. E como é difícil, meus irmãos, ter riqueza, ter fama e ainda se manter o foco no reino de Deus. O livro de Amós é uma fonte rica, é uma fonte rica de mensagens para nós crentes, para nós cristãos. Nas palavras desse profeta, vislumbramos aqui de uma maneira muito especial o cuidado de Deus pelos pobres. E percebemos também aqui o seu compromisso com a justiça social e pessoal. A ênfase no Novo Testamento, no relacionamento com Deus e na salvação individual, em nada diminui a preocupação profunda de Deus pela santidade,
e pela justiça na sociedade. Esta crise terrível em todas as áreas que estamos enfrentando em nosso país deve provocar uma pergunta: que posso e devo fazer pelo meu país? Como nós vimos no texto, Amós, ele rogou a Deus que perdoasse o seu país, rogou a Deus que desistisse do juízo que estava por vir. E qual foi o resultado da oração deste homem simples, deste homem comum? Qual foi o resultado? Deus desistiu do juízo. Hoje eu e você, hoje nós podemos orar para que Deus nos conceda mais uma oportunidade. Podemos orar para que Deus desista de pesar a sua mão sobre o nosso país, sobre o Brasil, que geme numa UTI. Qual é o conteúdo? Qual é a natureza de uma oração semelhante à de Amós para nós hoje? Como devemos orar por nossa nação? Como devemos orar pelo nosso Brasil? Eu creio que tal oração, ela deve começar quando os outros não veem. Nós não precisamos de luzes, nós não precisamos de palcos, nós não precisamos de grandes multidões nos seguindo para que Deus possa nos ouvir. Deus sempre põe algo de si mesmo sobre alguém, e geralmente alguém humilde, um pobre, um necessitado. Deus sempre põe algo de si mesmo sobre essas pessoas, para que possa ver, para que possa ouvir o que está oculto aos outros. Amós, um homem simples, um homem pobre, ele viu uma praga de gafanhotos ainda se formando em seu estado larval. Deus deu esta visão para ele. Diz aqui o versículo 4 que Amós viu também um juízo por fogo. Deus chamou fogo para destruir aquela cidade. Amós, ele viu com lucidez e clareza os perigos para a sua nação. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, Deus tem mostrado a você o perigo que a nossa nação está enfrentando. Mas sabe o que é que muitas vezes fazemos? Nos sentimos pequeninos demais. Nos sentimos uma gota num grande oceano. E assim nos calamos. E quando abrimos a nossa boca, é para praguejar, para blasfemar, para amaldiçoar. Amós não agiu assim.
Ele não amaldiçoou aqueles abastados. Ele não amaldiçoou os governantes. Ele orou. Ele orou. Deus necessita de alguns de nós que possam viver a aflição de uma nação como a nossa, uma nação ameaçada. Então isto significa, queridos filhos de Deus, isso significa que temos um compromisso de visão, e Deus tem nos dado esta visão. Nós estamos enxergando o caos que está sobre o nosso país. Mas a intercessão, ela continua quando nós enxergamos esse caos, quando nós enxergamos esta crise que estamos enfrentando. Veja vocês que Amós, ele viu que a sobrevivência nacional, ela estava ameaçada. Há alguma razão, queridos, para vermos que o nosso país, o nosso Brasil, enfrenta uma crise de sobrevivência sem precedentes? Há alguma razão? Deus pode revelar, Deus pode mostrar isto a alguns de nós, e Deus pode nos chamar, pode chamar-nos à intercessão. E Ele está chamando você agora a interceder por esta pátria amada. Às vezes oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, e fechamos ali. E esquecemos que Deus quer muito mais de nós. Deus quer que oremos pela nossa pátria. Amós viu isto. Ele deixou os seus lá, na sua roça, e partiu para o centro, aonde estava ali as autoridades, aonde estavam ali aqueles que se distanciaram de Deus, aonde estavam ali aqueles que confiavam nos seus bens, nas suas riquezas. Quando Amós orou, diz a palavra de Deus que quando as pragas vinham para devorar a segunda colheita de grãos. E olha, queridos, vejam vocês que perder a segunda colheita era perder tudo. Era perder tudo. Nós passamos a primeira crise, 2020. Achávamos que não iríamos sobreviver, mas sobrevivemos. Estamos enfrentando a segunda. E perder esta segunda é perder tudo. Amós orou aqui no momento mais crítico, para que Deus detivesse o juízo. Você tem orado para que Deus nos liberte desta crise, desta situação que o nosso país está enfrentando? Ou você está pensando só em você, na sua família, nos seus amigos? Mas, pastor, o que devemos pedir a Deus na nossa oração, então? A intercessão, ela deve chegar com atitude adequada diante do Senhor. Aqui no versículo 2 e no versículo 5 de Amós, Amós roga ao Senhor,
Ó Senhor soberano, perdoa. Ó Senhor soberano, perdoa a nossa nação. Ó Senhor soberano, sara a nossa nação. Quando assim intercedemos, nós damos o sentido do reverente e extraordinário ao Senhor Deus sobre a história. E ao mesmo tempo acudimos nas bases a nossa própria relação pessoal com Deus. A oração, a intercessão vem com um cuidado apropriado. Amós, ele orou para que Deus perdoasse, para que Deus limpasse o povo com arrependimento. Nossas orações pelo nosso país, nossas orações pelo nosso amado Brasil, precisa vir com um conteúdo apropriado. Não orações longas, não orações genéricas, mas orações intensas e definidas. E Deus responde. Como Deus responde à nossa intercessão pelo nosso país? Como Deus responde à nossa intercessão pelo nosso amado Brasil? Primeiro pode suspender e até desistir de fazer o que intentava, como no caso de Amós com Israel. Isto é um mistério, mas apesar disto, é uma realidade. Deus desiste, sim, está escrito aqui no verso 3 e no verso 6 do nosso texto, ele desiste. Deus, ele não muda a sua decisão, porque ele errou, mas porque o meu apelo, o seu apelo, lhe importa. O Deus da Bíblia não é uma máquina inflexível. Ele responde pessoalmente, em um diálogo com aqueles que oram, com aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Mas saiba de uma coisa: chegará o momento em que Deus não poderá ceder. Por isso, há um tempo para interceder. E este tempo, meu irmão, é agora. É já. Mas há também um tempo em que será demasiadamente tarde para interceder. Por isso, este é o tempo de intercedermos. No capítulo 5 de Amós, no versículo 14 e 15, Deus nos diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de Jacó. Queridos, Deus, Ele está preocupado com os nossos corações. Deus está preocupado com o coração
do ser humano. Afastar-se de Deus só vai trazer juízo para nós. Israel perdeu o contato com os valores divinos. O nosso país está perdendo o contato com os valores divinos. Ao rejeitar a justiça, o povo de Deus entregou-se à riqueza, aos prazeres e à opressão aos pobres e ao castigo. Israel havia ido além da fronteira do juízo e era tarde demais. Deus ainda está nos dando uma oportunidade. Se não voltarmos para o Senhor, se não nos arrependermos, se não forem perdoados os nossos pecados, com certeza o juízo de Deus virá sobre nós. E Ele está aí batendo às portas. Nos humilhemos diante do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Arrependamos-nos já. Porque amanhã pode ser muito tarde. Eu creio que o nosso país, o Brasil, vive dias de misericórdias de Deus. E nós, o povo de Deus, devemos fazer desses dias um tempo de intercessão. Comecemos agora, aí mesmo onde você está. Se possível, dobre o seu joelho, incline a sua fronte, desligue de tudo, siga o conselho de Jesus, para quando formos orarmos, entrarmos no nosso quarto, no nosso aposento, num lugar onde nada venha desviar a nossa atenção e falemos com Deus. Façamos isto agora, em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, sê misericordioso, Senhor, com a nossa nação. Ó Deus, estamos sofrendo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Ó Deus, toca em seus corações. Ó Deus, muda suas atitudes egoístas. Ó Deus, mostra para eles que só ao Senhor pertence a honra, a glória e o poder. Deixa, Senhor, eles entender que o coração deles estão nas tuas mãos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Faze-nos voltar a nossa face para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sairmos desta crise e poupa-nos, Senhor, do teu juízo. Assim nós oramos, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor e pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pedindo perdão por desviar-nos do Senhor a nossa face. Em nome de Jesus, atende os nossos rogos. Amém, amém e amém.
Louvado seja o teu santo nome. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és